pessoal, nós somos do Animacine Podcast, onde falamos sobre animações. Então, estamos aqui, né? Eu, Daniel e a Cecília, com a nossa convidada especial, Isabela, que está aqui conosco hoje, né? Isabela, pode falar mais um pouquinho sobre você, para o povo conhecer você. Oi, gente, meu nome é Isabela, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque os filmes, né, fazem parte da minha vida, principalmente a animação, eu gosto muito, e agradeço mais uma vez, espero que eu possa talvez participar mais, e espero que a gente tenha uma conversa muito boa sobre o filme. Sim, com certeza, né? E a gente pode perceber aqui, ó, que a gente está numa mesa cheia de fãs, né, de anime, animações e filmes, porque nós temos a Isabela, tem eu e tem a Cecília, né, gente, ó, é fã certeiro. E aí hoje nós vamos falar sobre, no caso, até esqueci de falar com vocês. Hoje nosso tema será o filme de Zootopia, em específico mas a gente também talvez fale um pouco sobre Zootopia em geral. E aí, a gente vai começar falando um pouco, né, seguindo entre as uma ordem cronológica, a gente vai falar um pouco sobre como o filme era para ser, sobre os esboços. Isso. E aí a gente vai trazer algumas observações aqui também, algumas curiosidades, então prestem bastante atenção aí, né. E para começar, a gente pode perceber, né, que, não sei se você já, no caso, Cecília, acredito que sim, né, que a gente fez esse estudo assim, a gente pode perceber que no início, no esboço do filme, era para ele ser uma coisa um pouco mais pesada, não tanto para criança. Mais sombria, assim. Se não me engano, né, o Nick, ele teria uma coleira que daria choque quando ele tivesse uma emoção muito forte. Isso. E teria um ratinho, era um rato ou um hamster? Acho que é um hamster. Sim. Que estaria ali, né, só para perturbar a vida dele, para deixar o Nick com raiva, com emoções fortes, para fazer ele levar aquele choque. A gente vê que seria bem pesado, não seria uma boa ideia para o filme infantil, né? Sim. Tanto é que eles trocaram, né, que agora não, o filme não é mais assim, mas seria um bom filme, na verdade, para o público mais adulto, sim, porque teria todo esse negócio, assim, de, tipo assim, eles querendo controlar os animais que eles achavam que eram perigosos, selvagens, assim, entendeu? E esse hamsterzinho foi meio que embora com a ideia do filme, que também foi embora, né? Essa parte que foi excluída do filme. E a gente vê que ele aparece, acho que talvez só em uma cenazinha, como easter eggzinho, né? Sim. Ou um personagem, né? Sim, um figurante. É interessante, muito interessante o que você falou, que a gente pode aproveitar essa brecha, assim, a gente fala sobre a crítica social do filme, né? Porque, como você disse, é um filme mais voltado para as crianças. Mas se ele seguisse essa lógica, assim, seria um filme muito interessante para os adultos, né? Porque, e mesmo assim, mesmo sendo um filme mais voltado para o público infantil, a gente pode perceber que o filme ele ainda tem umas críticas sociais, assim, e ao mesmo tempo tem aquela coisa divertida, sabe? Uma coisa mais para crianças mesmo, a gente pode perceber. Isso, a gente vê muito aquele negócio, né, do Nick, né, o protagonista lá, a raposa, que sofre aquele preconceito ali na sociedade, tem aquele negócio, aquele medo ali nas pessoas por ele ser uma raposa, não sei, achavam que ele talvez era selvagem, ou que ele ia fazer alguma coisa, só que, tipo assim, ele era igual a todos ali, animal também, igual, e ele sofre esse preconceito, então a gente vê meio que uma crítica social escondida ali no filme, assim, implícita. É uma coisa um pouco mais, pode falar. Tem a parte da Judy também, é Judy ou Judy? Judy, sotaque americano. Ela também sofreu muito preconceito, né, por ela ser uma coelha, né, pequena, do interior. Isso. Que tem uma cena lá que estão dentro de uma sala onde tem vários bichos grandes, né, e que estão para fazer o concurso. Acho que era um concurso para passar, eu acho. Pra polícia. E, tipo, eles ficaram, tipo, por que você tá aqui? Tipo, você é tão pequenininho. Eu lembro bastante dessa cena mesmo. É uma cena bem interessante. A gente vê, tipo, os animais maiores, assim, com meio que um porte ali pra ser policial, não necessariamente. Mas, tipo assim, ela ali, até eu lembro da cadeirinha, ela foi sentar na cadeira, ficou a cadeira desse tamanho, ela pequenininha ali. Mas a gente vê que ela se tornou uma ótima policial, né? Mas primeiramente ela sofre aquele preconceito. Até, se não me engano, primeiro eles colocam como guarda de trânsito, é isso? Guarda de trânsito. Mas foi até nessa parte aí que ela conheceu o Nick. Isso, acho que isso mesmo. Ela sofreu muito. Ela sofreu um pouquinho. Coitada. É interessante também a gente perceber que os dois, eles têm esse desenvolvimento no decorrer da história, no decorrer do filme. Porque com o tempo ele vai começando a querer algo pra vida dele. Porque a gente percebe no início que ele era um pouco desleixado, né? Isso, no começo ele era mais...
Contrabando de picolézinho. Verdade. Ele e aquele ratinho lá, que era o cúmplice dele, o ratinho pequenininho. Eu acho que, se não me engano, uma raposa do deserto. Nem sei, era um bichinho pequenininho, feio, coitadinho. Isso. Sim. A gente pode perceber que os dois, eles têm aquele desenvolvimento, né? A Judy, no caso, ela vai começando a ser reconhecida, e ao mesmo tempo também, os dois caminhando juntos, eles começam a, como é que pode dizer, mostrar que eles não são isso, mostrar que os estereótipos estão incorretos, né? E meio que um vai ajudando o outro a ser melhor, a melhorar. A gente vê que no final do filme, como ele teve mesmo um desenvolvimento. Foi um personagem muito grande. Isso, que teve essa evolução, assim, que antes ele fazia assim, desleixado mesmo, qualquer coisa tá bom. Mas depois ele vê que eu quero um lugar na sociedade, eu quero que me veja não só como uma raposa perigosa, né? Tem uma cena lá que a Judy, ela salvou, né, aquela ratinha. É uma cena bem legal pra gente ver como era detalhado o filme. Que tinha caído um donut. Isso, era um donut de algum lugar que tinha meio que desprendido, uma loja, e foi rolando pra cidade dos ratinhos, né, que era pequenininho. É um ponto interessante falar isso também, né? É muito interessante aproveitando essa oportunidade, porque foi aí que a Judy, ela conhece, no caso, o mafioso, né? E é interessante a gente perceber. Isso, Mr. Big, é interessante a gente perceber que tem essa referência, no caso, né? Tá até aqui, eu até deixei essa parte guardada. Fala sobre o Mr. Big como a paródia do Poderoso Chefão. Isso é muito interessante porque a gente também percebe naquele clima de máfia, assim, dos polares. É muito interessante porque eles misturam essa parte humana, mas ao mesmo tempo dos animais também. É muito interessante como eles conseguem sintetizar tudo, misturar tudo e conseguem fazer uma ótima obra, porque esse filme é incrível, espetacular. Outra coisa que eu acho muito interessante também sobre o Mr. Big é como ele conheceu o amigo dele, o Polar, que na infância que sofria muito, né? Ele entregava cartas na casa dos outros, e por ele ser um ratinho, ele não conseguia coisa. Aí teve um dia que ele ajudou, né, o Polar que tava passando calor e deu um sorvete a ele, se não me engano. Aí depois o Sim começou a ajudar ele. Aí eles fizeram grandes amigos. E ele se tornou muito respeitado e conhecido até por... A gente vê, se não me engano, os guardas-costas dele são os Polares. Sim. Exatamente. Tipo assim, ele pequenininho, a gente acha até engraçado, até um contraste interessante. Ele pequenininho ali, mandando os Polares, que eram bem grandes, né? A gente vê isso aí. A gente pode perceber. Os Polares têm um respeito muito grande. Sim. Não, sem problema. É muito interessante a gente perceber essa relação entre eles, né? E também tem algumas... deixa eu ver as anotações aqui. Eu gostaria de falar com você também, Isabela, sobre como ele é bem feito, que a gente pode perceber que os detalhes em si... Tem até uma cena do filme, que eu pesquisando um pouco mais, tem uma parede assim, e aí perto daquela parede, aquelas paredes da rua, quando a gente vai na rua, né? E tem aqueles prédios grandes, tem uns pequenos... se não me engano, a lixeirinha ou aquela caixa. Tinha uma portinha. Isso, tinha uma portinha na parede com uma escadinha, então a gente pode perceber que tem essa sociedade bem organizada, que nem se fosse um bioma mesmo, que nem se fosse uma floresta, por exemplo. É muito interessante. Isso. É muito bem feito mesmo. Tipo assim, bonito de se ver, de ver uma coisa bem colorida, bem feita e bem pensada. Eles não só fizeram, tipo assim, sem noção, assim, colocaram os animais, mas eles pensaram, tipo assim, no habitat certinho, nos costumes dos animais. O que seria legal pro tamanho deles. Isso, tem esse contrastezinho da cidade pequenininha dos ratinhos, da cidade grande. Se não me engano, tinha um negócio pro colé dos elefantes, né? A loja era gigante, que dava os elefantes tranquilamente, não entrava lá dentro. Acho que tinha mesmo. Sim, também, se eu não me engano, pesquisando um pouco mais, que eu ainda não vi, né? Mas sobre o filme 2, tem até um restaurante, eu não me lembro ao certo, mas as cadeiras eram bem planejadas, porque vinha cadeiras grandes e cadeiras pequenas. Nessas cadeiras pequenas também tinham escadas para os animais menores conseguirem subir. Muito legal. Então a gente pode perceber que a todo momento o filme ele é bem organizado, ele é bem pensado, né? Meio que não não exclui nenhuma partezinha ali, nenhum animalzinho, não exclui. Tem tudo uma infraestrutura. A gente pode perceber que mesmo assim ainda tem aquele... Como é que eu poderia dizer? Ao mesmo tempo que é tudo bem organizado, ao mesmo tempo ainda tem aquele receio, né? Sobre aquela crítica social, né? Melhor dizendo. Porque por mais que eles consigam se organizar muito bem, ao mesmo tempo ainda tem aquele receio dos predadores, né? Isso, tem aquele preconceito mesmo, aquele olhar, assim. Sim, que eu diria assim, uma crítica social pro dia de hoje, porque por mais que a nossa sociedade esteja se desenvolvendo,
ainda existem coisas que a gente não consegue melhorar. Ainda Existem estereótipos Isso. que precisam ser, né? ainda melhorados. Outra coisa que eu gostaria de falar também é dos easter eggs que tem Isso. durante o filme. Tem uma parte muito interessante que é o celularzinho da Judy. Tem uma cenourinha mordida, que é isso, pra representar a Apple. Referência, Eu né? acho muito interessante essa parte também. Sim, sim. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa agora para a gente poder conversar um pouquinho melhor aqui, né? Ajeitar algumas coisas, comer um lanchinho, né? E já a gente tá voltando, tá? Olá, pessoal, estamos de volta aqui, né? Depois de uma pausa, para a gente poder descansar um pouco, né? E aí a gente está praticamente no final do filme, a gente trouxe algumas... no final do filme. A gente está praticamente no final do vídeo, né? Do podcast. E aí, espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe aqui algumas curiosidades, algumas características assim, marcantes, e também algumas coisas que a gente não percebe só procurando A fundo, assim. isso, As referências. estudar um pouco mais sobre o filme. E eu e Cecília, né, a gente gostaria de aproveitar para agradecer a Isabela pela sua Muito vinda obrigada aqui, né? por ter aceitado nosso convite de vir para o nosso podcast. Foi muito bom ter você aqui, você ajudou a gente bastante a desenvolver, né, esse projeto aqui, no caso esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente também tá pensando aqui, a gente conversar um pouco sobre quem sabe, assim, na próxima vez, no nosso próximo podcast, a gente falar um pouquinho sobre o 2. E porque eu não vi ainda, né, mas quem sabe sim, quem sabe na próxima a gente traga, né, um podcast falando sobre 2 e com o vídeo novamente Isabela, né, que é fã das animações, né, pelo que eu percebi, Isabela gostou bastante de Zootopia, gosta bastante de Zootopia. E é isso aí, pessoal. Quer falar uma coisa, Cecília, para encerrar? Eu só tenho a agradecer mesmo por ela ter aceitado, né, porque muito obrigada mesmo, né, você desenvolveu bastante Exatamente. com a gente. Eu aprendi coisas que eu não sabia do filme direito. Todos nós aqui aprendemos. Eu que agradeço, gente. Eu espero que talvez tenha mais oportunidade, né? Talvez o 2, para aparecer mais aqui com vocês. Agradeço muito que a gente venha continuar, né? Vendo, pesquisando, querendo saber mais, porque realmente é coisa que agrega, que é legal da gente saber, da gente ver. É cultura, né? E eu agradeço mais uma vez vocês. Muito obrigada. Foi muito bom o nosso papo de hoje. Foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau!